Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhes deu o nome de Esaú. Depois, seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do seu rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Ou seja, ele desprezou, né? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, falando sobre a primogenitura. Senhor Deus, fale conosco nessa manhã através de sua palavra. Queremos entender, compreender qual a sua vontade para as nossas vidas, para os tempos de hoje. Assim como abençoou a Jacó, abençoa-nos também. Amém? Jacó. O que significa a palavra Jacó? Aquele que agarra. Aquele que agarra. Então vamos lá, pessoal. Rebeca, esposa de Isaque, era estéril. Eles oraram muito, o Senhor concedeu. Ela engravidou de 2 logo. E no ventre, é preciso destacar isso, ela não sabia que era gêmeos, mas ela sentia dentro da barriga dela mexidas diferentes. Os meninos já brigavam no ventre, na barriga da mãe. Ela foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: tem quantos? Tem 2. E no ventre, na gravidez, o Senhor já havia dito: o mais velho servirá ao mais novo. Há 2 nações.
No seu ventre há duas nações. É aí que tudo começa, pessoal. E isso me intriga um pouco. Mas Deus sabe de todas as coisas. Filhos são bênçãos do Senhor, sim ou não? Mas o Senhor disse: eles vão se dividir. O mais velho servirá ao mais novo. Por que isso me intriga? Já que Isaac era filho da promessa, mas o Senhor assim disse que seria. Que um seria mais rebelde e o outro daria a continuidade da promessa de Abraão. O Esaú foi o primeiro a nascer. Isaac gostava mais dele, que era o mais velho, o primeiro. Jacó nasceu por último, era o mais novo, mas foi ele que foi escolhido por Deus. Preste atenção aqui, pessoal. A tradição dizia que o filho primogênito, o primeiro, seria o responsável, ou seria o líder de todo o clã quando o pai morresse. Tá, então nós temos Esaú, queridinho de Isaac, mas nós temos Jacó, escolhido por Deus. E o Senhor disse que eles iriam se separar. Nós passamos agora por um texto quando Jacó mandava bem lá na cozinha, e o seu irmão Esaú chegou com fome e disse: me dá um pouco dessa comida. E ele diz: eu só te dou se você primeiro dá-me o seu direito de primogenitura. Olha o Esaú, que não era escolhido por Deus, mas que era o dono da primogenitura. Olha o que ele faz com a bênção. Ah, e o que isso me adianta? Eu estou morrendo de fome, eu vou morrer mesmo? Fica para você. A minha primogenitura pode ficar para você. E o Jacó disse: não, jure. Quero que você jure. Tá bom, você quer que eu jure? Então eu juro. Tá, esse direito fica para você, me dá logo essa comida. O texto diz que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. O que ele fez, pessoal? Ele desprezou. Então nós vamos apontar agora. O versículo 22 diz: os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? E disse o Senhor: duas nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos. Está escrito aí, ó: dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro. Um deles será o que, gente? Mais forte. O mais velho servirá ao mais novo. Então nós temos Esaú, edomitas, fizeram muito mal ao povo de Israel. Povo de Israel. Esse nome Israel será novo nesse texto aqui, porque Jacó é o nome, e Deus diz: tu não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Veja, os edomitas. Quem são os edomitas? Descendentes de Esaú. Fizeram muito mal ao povo de Israel, então eles brigaram. Lá na frente, depois que eles já estão mortos, dois, há muito tempo, os povos, a descendência também se enfrentaram. No poço de Jacó, aonde Jesus estava evangelizando uma mulher, ela diz: tu é judeu,
nós não podemos nos falar. Nós brigamos. Os edomitas, eles destruíram templos ou locais de orações dos judeus, profanaram. Os judeus também devolveram na mesma moeda, atacaram eles também. Mas Jesus está ali no poço de Jacó. No poço de quem? No poço de quem? Olha o homem aqui, de Jacó. Jesus está no poço de Jacó, evangelizando a mulher, dizendo: dá-me um pouco dessa água. Aí você sabe da história. E ela continua irredutiva, e o Senhor diz: se você soubesse quem te pede água, você daria. Eu poderia te dar uma água que não iria mais necessitar você voltar aqui, porque nunca mais você teria sede. Ela vai contestar: porventura tu és maior do que o nosso pai? Olha ela falando: nosso pai Jacó. Nosso pai Jacó. Está se cumprindo o que Deus disse, que o mais velho servirá ao mais novo. Então ela está cumprindo isso. Tu és maior do que o nosso pai Jacó. O Senhor havia dito que Jacó seria maior que Esaú. Está me entendendo agora? Bom, o desfecho do texto lá de Jacó, do poço de Jacó, você sabe que Jesus se revelou para ela. Então, gente, nós vamos voltar aqui ao texto. Esaú não valoriza a bênção de Deus. Irmãos, é uma tolice quando você troca o permanente por aquilo que é temporário. É uma tolice. Esaú está com fome, e ele é capaz de trocar o seu direito de primogenitura por uma comida. E eu quero pontuar nessa fala para vocês, de que hoje em dia acontece a mesma coisa. Que existe, vocês estão comigo, pessoal? Quem está me ouvindo? Está me entendendo? Eu estou dizendo que assim como Esaú trocou a bênção por uma comida, eu estou dizendo que existem pessoas que trocam a bênção por um salário melhor. Pessoas trocam a bênção. O que é a bênção? A bênção é a promessa de Deus. Se eu for perguntar aqui, quem tem promessa de Deus? Todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu tenho promessa de Deus. Vamos lá, quem tem promessa de Deus? Sim ou não? Você tem, eu acredito nisso. Que Deus tem promessa na sua vida, na sua família, na sua prosperidade. Eu creio nisso. Eu creio. Só que o que acontece é que existem pessoas que elas abrem mão dessa promessa por um emprego melhor, por um salário melhor, aonde o inimigo usa situações para querer roubar de você, tirar de você aquilo que Deus disse que te daria, que com certeza é muito melhor do que um prato de lentilhas, ou seja, algo temporário. Algo temporário. Você comeu, mas aí daqui a 2, 3, 4 horas está com fome de novo. Vai estar com fome de novo. Então valeu a pena aquilo? É claro que não. Mas a bênção de Deus, ela abençoa você para a vida toda. Para a vida toda. A bênção de Deus sobre a minha vida está enquanto eu tenho uma aliança com Ele. Então, se eu não vou quebrar a aliança com Ele, bênção para a vida toda. O inimigo cegar, ou ele não pensou no seu pai, ele não pensou nos seus filhos, ele não pensou no seu futuro, ele só pensou naquela comida ali.
Conclusão que Deus acertou ele, mas sim ter escolhido Jacó. Deus acertou. Quem crê que Deus sabe de todas as coisas? Deus acertou mais uma vez. Não escolheu Esaú, escolheu Jacó. Mas bispo, o senhor está esquecendo de que Jacó teve umas caneladas pesadas. Sim, o Jacó homem, ele também fez um monte de besteira. Ele mentiu para o pai, para o próprio irmão, deu uma de malandro. A gente sabe que quando Isaac estava velho, o Jacó vai lá enganar o seu pai, se passar pelo seu irmão para tomar a bênção. Jacó, preste atenção, Jacó não precisava fazer isso, uma vez que Deus já tinha escolhido ele. Mais um ponto para a gente destrinchar aqui. Tem gente que o olho é maior do que a barriga. Você não é assim não, né? Tem gente que quanto mais tem, mais quer. Repito, Jacó não tinha necessidade dele ter feito aquilo, porque Deus já havia escolhido ele. Mas não, ele vai lá se passar por aquele papel ridículo. Capítulo 27, abre aí, gente. Capítulo 27 e o verso 25. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe e o pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então seu pai Isaque lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou dizendo para Jacó, pensando que era Esaú, tá? Ah, o cheiro é de meu filho, é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações, olha Isaque falando para Jacó, pensando que era para Esaú, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Então, irmãos, quando Esaú chega e viu que foi enganado, ele perguntou, versículo 36: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. Aqui foi um choque, viu? Eu constituí o seu irmão senhor sobre você, porque eu pensava que era você. Esaú, bom, Deus já não havia escolhido Esaú. Ele despreza a bênção. No momento dele receber a bênção, ele foi enganado. Esaú ficou furioso. Esaú fala para Jacó: quando nosso pai morrer, eu mesmo com as minhas mãos te matarei. E aí eu pergunto: que bênção é essa, Jacó, que você tem que fugir? Que bênção é essa que causa divisão, brigas? Mais uma vez repito, não havia necessidade de Jacó ter feito aquilo. Foi um desastre a sua atitude, porque a Bíblia diz que o filho, ele tem que honrar pai e mãe. Mas Esaú não está honrando o seu pai. Jacó não está honrando o seu pai nesse aspecto. Ele está mentindo para o velho, só porque está cego.
Mas aí, pessoal, o costume dizia que uma vez a mão sobre a cabeça e a palavra dita, já foi. O Esaú insiste, acabamos de ler, mas não restou mais nenhuma bênção para mim. Não, eu já dei para ele. É aqui que ele fica endemoniado. Eu quero que os irmãos entendam que a bênção, ela é irrevogável. Se a bênção apontou para você, Satanás não pode tomar. Amém, gente? Diga, eu sou uma bênção. E o diabo não pode mudar isso. O diabo não pode mudar isso. Eu sou uma bênção. Então Jacó, ele partiu dali. Capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma pedra, uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra saberão ou serão abençoados por meio de você e sua descendência. Estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. É aqui que as coisas acontecem, hein, gente, na vida de Jacó, positivamente, tá? Ele fez o quê? Ele se arrepende, ele chora, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então observe, pessoal, aqui Jacó, ele faz uma aliança com Deus. Preste atenção. O seu futuro de bênçãos só estará garantido se você tiver uma aliança com quem? Preste atenção nisso, pessoal. A falta de firmeza de Esaú e as caneladas de Jacó bagunçou um pouco a promessa que Deus havia feito a Abraão. Preste atenção. Esaú foi o primeiro a nascer. Deus não escolheu ele. Deus escolheu Jacó. Mas Jacó está dando uns tiros incertos que não é do agrado de Deus. Está bagunçando a bênção, a promessa. E se tem um ditado aqui que diz que aqui se faz, aqui se paga. Jacó vai para as terras de seu tio Labão, muito longe, com medo do irmão.
e lá ele vai trabalhar para o seu tio. Só que no caminho ele tem esse encontro com Deus no deserto. Ele está sem nada, ele só está com uma promessa para o futuro. E o Senhor entra no sonho de Jacó. Ei, escuta, o Senhor entra no sonho de Jacó. O Senhor entra no sonho. Para um homem que está desesperado, o Senhor entrou no sonho dele. Ele viu uma escada. Anjos subiam e desciam nessa escada. Era um sonho. Ele acorda. Ele fica nervoso no meio do deserto. Ele toma atitude, ele começa a orar. Ele começa a chorar. Ele está olhando para trás a besteira que ele fez. Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor for comigo, eu faço um voto contigo. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu não quero mais levar uma vida de enganador. Eu não quero mais levar uma vida de mentiroso. Eu não quero levar mais uma vida de furjão. Eu quero ser um homem de verdade na tua presença. Seja comigo nessa jornada que eu empreendo. Me dê pão, me dê roupa, me livre dos meus inimigos. Me faça voltar para a casa de meu pai em paz com meu irmão. O Senhor será o meu Deus, e em tudo que me vieres eu te darei o... Ora, Isaac, o seu pai, era rico, iria morrer, iria deixar tudo para Jacó. E Jacó está dizendo: eu vou dar tudo que vier às minhas mãos, eu darei o... Gente, de quem mais prosperou dessa família foi Isaac. Ô bispo, mas Jacó prosperou mais do que o Labão. Sim, mas a promessa na vida de Isaac foi poderosa. Por quê? Porque Isaac, eu estou falando do pai de Jacó. Isaac plantou numa terra seca. Ele plantou uma semente e colheu 60, 100. Ele cavou poços onde não existia e deu água para um tempo ruim. Na minha perspectiva, Isaac, quem mais prosperou dessa família foi Isaac. Mas toda essa riqueza agora vai passar para a mão de quem? De Jacó. E Jacó está fazendo um voto: tudo que me vieres à mão, eu darei o... Então toda aquela riqueza, terras, gado, herança, e tudo aquilo que ele ainda conquistou nas terras de Labão, aonde ele ficou mais rico do que o seu tio, e teve até que se separar, ele está devolvendo a Deus o dízimo. Era muito dinheiro. Está me entendendo como é que é? Que o segredo de uma pessoa ser abençoada, ela ter um voto com Deus, uma aliança com Deus, para garantir o seu futuro, você precisa ter uma aliança com... A aliança com Deus vai garantir o orvalho do céu. A aliança com Deus vai garantir a gordura da terra, a prosperidade. E eu já falei, já preguei outras vezes sobre o conceito da prosperidade. A prosperidade não é apenas ter dinheiro, mas ter tudo aquilo que você necessita. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada... Ele era próspero. A saúde não pode faltar para você. A paz não pode faltar para você. Sim ou não, pessoal? Então Deus te dá. As promessas não anulam as dificuldades de Jacó, mas Jacó está alinhado com a promessa. Escute, a aliança com Deus, ela não anula as dificuldades. Ele tinha uma aliança com Deus, mas o que se faz aqui é que se paga. O sogro de Jacó engana ele também. Ele não enganou o pai? Ele não enganou o pai e o irmão? Agora o sogro dele vai enganar ele também. Mas mesmo o sogro de Jacó enganando ele, o homem ainda era abençoado. Mesmo ele sendo enganado, ele foi abençoado por quê? Por causa da aliança, gente.
Ele não esperava por essa, né, de ser enganado pelo sogro. Ele disse: não, eu quero casar, é com a outra, não é com essa aqui não. Ele disse: nas minhas terras, a mais nova não casa na frente da mais velha. Se você quiser a mais nova, tem que trabalhar mais. Ele já tinha trabalhado 7 anos, que foi o primeiro acordo. O segundo acordo: ah, mas eu quero a outra, mas a outra é mais 7. Ele estava apaixonado, não estava? Ah, pois eu trabalho. E nessa que ele vai trabalhar mais 7 anos, ele novamente é enganado, agora com os rebanhos. O Labão muda o salário de Jacó 10 vezes e faz acusações de roubo. Você está me roubando. E Jacó disse: eu nunca te roubei. Eu sempre enfrentei o calor do deserto, a geada da noite. Nunca comi uma ovelha, um animal seu. Nunca dei como perdido nenhum. Então vamos trocar. Agora você fica com as malhadas e eu fico com as listadas. E Jacó diz: não tem problema, vamos lá. E as de Jacó começavam a prosperar, a nascerem fortes e robustas. As de Labão não. E Labão: mais uma vez você está me enganando, vamos trocar de novo. E Jacó diz: não tem problema. Vocês estão entendendo o que Jacó está fazendo? Sem brigar, sem discutir. É a mesma coisa que Isaac faz quando Abimeleque acusa ele de cavar poços nos seus territórios. Abimeleque chega para Isaac e diz: esse poço aqui é meu. Não, mas quem cavou foi eu. Sim, quem cavou foi você, mas a terra é minha, cai fora daqui. E Isaac disse: tá bom. Não brigava, ia cavar em outro lugar. Quando achava água em outro lugar, Abimeleque vinha de novo para Isaac: ei, esse poço é meu. Isaac diz: não, mas foi eu que cavei. E Abimeleque dizia: mas a terra é minha. E Isaac disse: então tá bom, vai cavar em outro lugar. Observe que Isaac não faz briga. Agora Jacó também não faz briga com seu sogro. Por que que esses homens agora não fazem briga? Porque tem uma aliança com Deus. E quem tem uma aliança com Deus, a bênção é garantida na sua vida. Enquanto você está firme, a bênção vai estar com você. Glória a Deus, pessoal. Eu repito: quem tem aliança com Deus é a própria bênção, e não vai ficar discutindo com o inimigo, não vai ficar perdendo o seu tempo com o inimigo. E tem muita gente perdendo o seu tempo e energia, não é verdade? Vamos lá, gente. Capítulo 35 de Gênesis, verso 9, para a gente terminar. Depois que Jacó retornou a Padarã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se. De você, presta atenção agora nesse detalhe aqui, gente. Deus está falando com Jacó, que agora não é mais Jacó, agora é Israel. Multiplique-se. Diga comigo: multiplique-se. Multiplique-se. Olha para mim só um minuto, pessoal. Olha aqui para mim. Deus disse o quê? O que significa isso? De Jacó, ou de Israel, iria ter agora 12 tribos. 12 tribos, 12 homens, filhos de Israel. Então Deus está dizendo: seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Uma nação e uma comunidade de nações. Reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaac dou a você. Ele não falou que ia dar o dízimo? E Deus está dizendo: então tudo que era de Abraão, tudo que é
tudo que era de Isaque eu dou agora para você, e também os seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém, gente? Então aqui Deus confirma a Jacó a aliança que Deus fez. Escute, Deus fez uma aliança com Abraão, e Abraão também fez uma aliança com Deus. O filho de Abraão, Isaque, faz uma aliança também com Deus. Mas agora o filho de Isaque, o Jacó, também faz uma aliança com Deus. Só que a partir da aliança de Jacó com Deus, abre-se um leque. Deus quer expandir. Deus já tinha um homem como cabeça, mas Deus agora queria formar o povo. E os 12 filhos de Jacó compõem-se as 12 tribos de Israel, aonde dessas iriam ser representantes de Deus na terra, ou as 12 compor um reino, aonde Deus disse que de Jacó sairia reis, autoridades. Lá no livro de Levítico, capítulo 26, Levítico capítulo 26, o verso 42 diz assim: eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Eu não sei se vocês notaram aqui alguma coisa de diferente. Eu vou ler de novo. Eu me lembrarei, Deus dizendo, eu me lembrarei da aliança com o primeiro nome aí é o quê? Jacó. Da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão. Não está invertido? Como é que a gente ora? Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui em Levítico Deus está falando o contrário. Eu me lembrarei da aliança de Jacó, de Isaque e de Abraão. Por que Deus está falando ao inverso? Porque Deus estava estabelecendo com Jacó um povo forte, um povo abençoado. Note que aqui o nome de Jacó aparece antes do nome de Abraão, fazendo menção de que a aliança que eu fiz é verdadeira. Deus eleva Jacó ao nível de honra, pessoal. Jacó então experimentou mais uma aliança com Deus do que Isaque, seu pai. A experiência foi maior, o que eu quis dizer. E eu quero terminar dizendo para vocês que Jacó reconhece a aliança que Deus fez com Abraão, ele faz a sua pessoal. E para mim terminar, eu quero dizer: Jesus desceu da sua glória, estou falando de Jesus agora, desceu da sua glória, veio aqui nessa terra, derramou seu sangue como prova de uma aliança. Veja, Jacó derramou um óleo sobre uma coluna, fazendo uma aliança com Deus. Bênçãos materiais, bênçãos da terra. A aliança que Deus faz com Abraão, Isaque e Jacó não é para salvar a nossa alma. A aliança que Deus faz com Abraão, Isaque e Jacó é para nos prosperar e nos fazer forte. Amém? Mas não está falando de salvação. Mas a aliança que Jesus faz com a humanidade, que não é para a prosperidade. Jesus não fez aliança para nos prosperar. Jesus fez aliança para nos
salvar. Salvar do quê? Salvar do pecado, salvar da morte, salvar das garras de Satanás e do inferno. Então nós temos duas alianças que nos assistem: aliança com Abraão, Isaac e Jacó para nos prosperar, aliança com Jesus para nos salvar. Porque não adianta você ter dinheiro e perder a sua alma e ir para o inferno. Não adianta. Então desfrute das duas alianças. Seja próspero, seja representante de Deus na terra, mas faça aliança sincera com Jesus, para que o seu nome esteja também escrito no livro. Eu repito: Jacó derramou água, Jesus derramou sangue, deu a própria vida para nos salvar. Eu concluo mesmo dizendo: ele já fez a parte dele, e você já fez a sua? Pergunto: você está disposto a também fazer a sua aliança? Ô bispo, a minha aliança é de sangue. Não precisa você cortar o dedo para fazer uma aliança com Jesus. Precisa simplesmente que publicamente você se manifeste dizendo: eu creio em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu faço uma aliança de servir a Ele. E aí você desce as águas. Quando você toma essa atitude, o seu nome passa a estar escrito no livro da vida, à espera então da volta de Jesus para que você seja arrebatado. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fiquem todos de pé, vamos glorificar a Deus por essa palavra. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.